Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é o ano que João escreveu o livro do Apocalipse. Muita gente comenta sobre o ano que João escreveu o livro do Apocalipse. Dizem que foi a partir do ano 81 até os anos 96. Na verdade, ninguém sabe explicar a data correta. Hoje temos uma base do ano em que João escreveu o livro do Apocalipse. Temos base segundo versículos do livro do Apocalipse e de Mateus. Para que eu venha falar sobre a data que João escreveu o livro do Apocalipse, em primeiro lugar, eu vou falar sobre a vida de Nero. Nero César nasceu em 15 de dezembro de 37 depois de Cristo e morreu em 9/6 de 68 DC. Mas antes de esclarecer toda essa história, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, porque toda terça-feira e sexta estou trazendo novos vídeos para iluminar a sua mente sobre o Evangelho da Graça. O nome dele era Nero Cláudio César Augusto Germânicos. Ele foi o sexto imperador de Roma e ficou conhecido como o Imperador Insano. Nero foi imperador nos anos 54 a 68 DC. João diz em Apocalipse 17:8 que um sexto rei perseguiria os cristãos. Contando do primeiro até o sexto, Nero é o número 6. O primeiro foi Júlio, o segundo foi Augustus, o terceiro foi Tibérius, o quarto foi Calígula, o quinto foi Cláudius e o sexto foi Nero César. Nero perseguiu os cristãos por 42 meses, como diz a profecia. Isso se deu até o ano 68 DC. Então fica uma pergunta: como que João escreveria o livro do Apocalipse nos anos 81 a 96, como é dito pelo sistema religioso, sendo que toda aquela geração já estaria morta? E Jesus diz em Mateus 24 que não passaria aquela geração em que os apóstolos estavam vivendo. E Jesus também disse que Jerusalém estaria cercada de exércitos, e isso aconteceu nos anos 70 DC, quando o Marechal Tito invadiu Jerusalém com o seu exército. Veja então, meu amigo, se eu tenho evidências fortes na Bíblia, eu não preciso me guiar por pessoas que deduzem uma história sem ter uma certeza no que está falando. Observe bem o que diz Apocalipse 11, versículo 1. Diz o seguinte: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Versículo 2. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja então que, quando João escreveu o livro do Apocalipse, o templo ainda estava de pé. E você precisa saber que o templo caiu nos anos 70 DC. E no versículo 2 diz que Jerusalém seria sitiada por 42 meses pelos gentios. E foi de fato o que aconteceu quando o Marechal Tito invadiu Jerusalém. Há outras evidências em Apocalipse 17, versículo 8, que diz:
era e já não é. Todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Agora, quem era a besta que fala neste versículo? Ela era o imperador de Roma. Foi o imperador Nero César. No ano de 68 a 69, após a morte do imperador Nero, que morreu no ano de 68 DC, Roma teve 4 imperadores em um único ano. Foi um período chamado Ano dos Imperadores. Neste ano, passou 4 imperadores. O primeiro foi Galbo, depois Otão. O terceiro foi Vitélio e o quarto foi Vespasiano, que veio nos anos 70 a mandar o seu filho, Marechal Tito, invadir a Jerusalém. Neste período, Roma ficou praticamente sem governo. Por isso, houve muitas trocas de imperadores em um único ano, até que entrou Vespasiano, que veio a levantar o Império de Roma. Neste período de troca de imperadores, houve muitas guerras e que durou até os anos 70. Daí, para que você entenda melhor quem era a besta do Apocalipse, fica bem claro que foi Nero César, porque o nome dele, na língua hebraica, se você somar em números, dá 666. Durante o Império de Nero, houve muitas guerras sangrentas e perseguição aos cristãos. Ele começou tudo isso. Portanto, o Apocalipse foi escrito por volta do ano 68 DC, quando João escreveu que a besta que era já não é. Agora, para que você entenda melhor o significado destas palavras, vamos esclarecer melhor o que eu vou dizer agora. Que a besta que era e já não é, ele quis dizer que o poder de Roma naquele período caiu. Por isso, houve muitas trocas de imperadores. Quando João diz que a ferida foi curada, ele se referia ao Império Romano que estava voltando a ser como era, crescendo novamente. Ele se referia ao imperador Vespasiano, que foi colocado pelo povo. Ele era a outra cabeça da besta que se levantaria para levar à perdição aos judeus. Observe bem estas palavras. Quando João diz, a besta que você viu era e já não é, ele diz no presente do indicativo. Esta frase prova que João estava escrevendo o Apocalipse no ano 68 a 69, no ano de transição dos 4 governos. Foi no governo de Vespasiano que o seu filho Marechal Tito invadiu Jerusalém com seu exército e devastou toda a cidade e derrubou o templo. E ele fez isso para que se cumprisse as profecias de Jesus que está escrita em Mateus 24, 15, que diz, quando, pois, vide, está no lugar santo, a abominação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Veja, isto aconteceu. O Marechal Tito invadiu Jerusalém e entrou no templo e sentou-se no trono do templo, se dizendo ser Deus. E neste ano, o templo foi derrubado, como Jesus havia falado que iria acontecer. Durante a grande tribulação, quando Tito invadiu Jerusalém, havia mais de 3 milhões de judeus na cidade, pois era a época de comemoração da Páscoa. Sobre isso, você pode ler
no livro A História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um escritor que viveu na época da Grande Tribulação. Sobre a história da Grande Tribulação, leia o livro número 5, capítulo 10, da seção 5. E leia também o livro 2, capítulo 24, parte 186, página 1193. Portanto, meu amigo, o sistema religioso ensina que tudo ainda irá acontecer. Eles criaram um futurismo, mas eles não têm nenhuma evidência para provar o que eles dizem. Nós temos as evidências da Bíblia e do livro A História dos Hebreus. Portanto, fica bem claro neste vídeo que João escreveu o livro do Apocalipse por volta dos anos 68 DC a 69, durante a transição dos 4 imperadores. Porque quando ele diz aquele que era e já não é, ele se referia a Nero. Porque Nero morreu em 68. Daí veio mais 3 governos. Então vemos que ele falava depois da morte de Nero. E ele diz também que outra cabeça se levantaria e levaria a perdição a Jerusalém. Então vemos que ele falava do imperador Vespasiano. Portanto, se você é um bom entendedor, você verá que ele falava entre Nero e Vespasiano. Então João estava vivo na época dos 3 imperadores. Ele estava escrevendo o Apocalipse entre 68 a 69. Creio que você entendeu. Se você quiser entender mais sobre isso, assista os próximos vídeos que colocarei toda terça e sexta-feira neste canal. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.